Olá, boa noite. Estamos aqui para iniciarmos mais uma live com meu querido amigo, Dr. Roberto Maciel, odontólogo, tem vários livros, palestrante de renome internacional, já andou por vários lugares. Ele está aí. E eu vou convidá-lo para. Doutor Roberto, estou lhe aguardando. Tá dando. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Leila? Como é que tá aí? Prazerão. Tá onde? Minas, Está São Paulo? em Estou em Goiás em casa nessa quarentena há 45 dias. É, Entre, não. entre, a sala, o quarto e o banheiro. Engordando. O pessoal tá mandando mensagem aí. E faça às Vamos vezes a isso. aí da sua apresentação, do seu currículo, que é tão grande que eu não consigo falar Mas, tudo. mas isso não tem a menor importância. Está É. tudo bem. O que importa é que somos aí muito veteranos, né? E, e por acaso ontem fizemos os nossos cumpleaños, né? Sim. E, e muitos anos aí de atividades profissionais e, portanto, não é, a essa altura já estamos bem assim, não é, experientes em relação a essas questões que nós aí nos propomos a debater. É, doutor Roberto é um parceiro, esteve aqui conosco quase 6 meses, fazendo atendimento comigo na clínica, e onde eu pude aprender muito, né? Ele é autor de vários livros, e um deles eu até ganhei, guardo lá com o maior carinho, sobre dor orofacial em termografia. Ele é acupunturista, é odontólogo de formação, mas trabalha com essa área da dor e é, através desse livro ele mostra como podemos fazer o diagnóstico dos orofaciais e seus vários diagnósticos diferenciais, que é uma multidão, né, de diagnósticos, e através da termografia. Nós fizemos um trabalho lindo, tratando e focando principalmente no sono, né? E aí, doutor Roberto já tem dado aulas online, e através de palestras, fizemos algumas palestras juntos e atendimentos, e conseguimos grandes avanços aí no tratamento da neuroplasticidade cerebral, né? Eu queria que o senhor começasse aí por essa definição, o que significa neuroplasticidade tão falada hoje no mundo e no Brasil ainda pouco conhecida. É. Leila, portanto, é isso mesmo. Nós tivemos uma oportunidade, a partir de um encontro na Faculdade de Medicina da USP, não é? Há uns anos atrás, e de desenvolver ideias, e aí tivemos a oportunidade de aí desenvolver um trabalho em parceria, juntando um pouco de um pouco de neuroplasticidade, de dor crônica, e associando a essa importantíssima área da medicina, que é a nutrologia, não é? E Porque medicina integrativa. não é? Há uma sobreposição de tudo isso. E o que passa é que ah, o nosso modelo de vida e evolução social, se é que nós podemos dizer evolução social, tem levado a uma multidão de pessoas, de pacientes com essas necessidades, com esses problemas, né? Quer dizer, é uma pena que a gente, por um envolvimento com outros lugares e outros colegas e entidades, não tenhamos tido a possibilidade de, digamos, de evoluir com os trabalhos em Recife, mas deixamos uma boa semente, não é? Quer dizer, então agora as coisas vão evoluir.
Eu já tive a oportunidade de passar rapidamente aí, tem alguns amigos que estão aí agora, inclusive, o doutor Emanuel, aí, que é um dentista que nos acompanha já há um tempo, esteve no Rio de Janeiro, e eu apresentei, mandei os seus contatos, porque eles estão muito interessados em compor essa parceria em relação Sim, ao sono, em relação à plasticidade, à termografia e à nutrologia, né? Então é isso, a praticidade é um fenômeno que veio sendo consolidado a partir de uma dezena de anos atrás, no final do projeto chamado Década do Cérebro, né, que terminou, foi de 1989 a 2000. Em seguida, e na verdade o governo americano na altura investiu muito dinheiro, bilhões de dólares no conhecimento do cérebro, não é? Então, por isso levou o nome de década do cérebro. Então, apareceram instrumentos e máquinas fantásticas que puderam, portanto, entrar no funcionamento cerebral sem abrir a cabeça do indivíduo. que Esse é o fantástico. grande diferencial. Né? Esse foi o grande diferencial, porque há pouco tempo, há pouco tempo, 5 anos atrás, durante uma entrevista coletiva no lançamento do conhecimento do sistema linfático em Boston, no Rochester Hospital, a doutora foi perguntada pela imprensa, a doutora Mark Negdegaard, que é uma sueca, por que os cientistas demoraram tantos anos para identificar o sistema linfático, que é o sistema de limpeza do cérebro, limpeza de varredura, não é? Tão importante na vida. Então ela disse o óbvio, quer dizer, só foi possível porque esse sistema só pode ser observado numa pessoa viva, não é? Quer dizer, então, na verdade, essa tecnologia avançadíssima permitiu uma nova medicina, permitiu novos conhecimentos, consolidou alguns conceitos antigos e algumas hipóteses foram refutadas, né? Uma dessas grandes novidades veio a se chamar a neuroplasticidade, quer dizer, que o cérebro é plástico e ele é moldado durante toda a vida, durante a primeira fase da vida neonatal, fase em criança e tal, ele é construído e depois de Sim. adulto ele pode ser modificado de acordo com os estímulos que a experiência do dia a dia é gerada, não é? Ao mesmo tempo, com o final do projeto Genoma em 2003, né, portanto já vai aí alguns bons anos, É verdade. juntou-se com quer dizer, esse conhecimento espetacular que o Da, projeto Genoma trouxe, abriu juntou-se a as portas plasticidade, né, com para a com a epigenética epigenética, e aí ficou uma medicina absolutamente maravilhosa, quer dizer, a mais possibilidade fácil de de se, fazer. de se, exatamente, de se intervir nas doenças ou de prevenir as doenças através dessas duas vertentes, a epigenética e a neuroplasticidade. Isso é espetacular. Para quem está assistindo, a epigenética é a capacidade, nós temos genes, né, e nascemos com eles, mas existe hoje o conceito, através desse projeto Genoma, que foi um mapeamento genético, né, do genoma humano e também de animais, né, em 2003, e aí, a partir desse modelo, se descobriu que é possível mudar através de vários esforços, né, que o indivíduo teria, por exemplo, um câncer, ele, se fosse hereditário, ele não terá mais, né? Existe um experimento, né, doutor Roberto, muito e levando para o lado da nutrologia, em relação a um experimento que foi feito em ratos, né, ratos gêmeos submetidos em laboratório, comendo mais e submetido a mais estresse, com privação de sono, e o outro rato, né, que foi submetido a uma vida mais saudável, com uma menor quantidade de ração, de alimentação, e aí mostrou que, através dos nossos hábitos de vida, então, desenvolveu, os dois tinham genética para câncer, né? E desenvolveu câncer hepático e o outro não.
a razão. E daí se gerou muito mais curiosidade e os estudos se aprofundaram, mostrando que a nossa alimentação, o estilo de vida que levamos, nível de estresse, é que vai definir de fato aquelas doenças que vamos ou não desenvolver na vida ao longo da vida. E isso foi e é maravilhoso, porque nós podemos fazer essa escolha que antes disso era assim taxativa. Ah, você é diabético, vai ser tem pai diabético e mãe diabética, vai ser diabético. Hoje a gente já sabe que não é isso, né? E você tem alguém com câncer de mama na família, você vai ter câncer. Não é bem assim, né? A gente sabe que a alimentação tem influência, aquela nutrição, micronutrição, de fato, e a qualidade do sono é onde se faz todo aquele reparo hormonal, e isso tem tudo a ver com a insulina. Semana eu estava lendo sobre a questão da insulina, ela não é somente para colocar, né, um hormônio tão importante, tão falado, não é só para colocar a glicose para dentro, para alimentar as células, mas ela tem tudo a ver também com a questão do envelhecimento, e é justamente nessa fase, como a gente tem o arcabouço do sono, a arquitetura, a fase um 2 e 3 e 4 que ocorre esse restauro desses hormônios da parte insulina, glucagon, equilíbrio, produção de testosterona. Então, doutor Roberto, com a sua experiência em relação a sono, vamos entrar de fato no assunto que seria a epigenética, o sono, o que isso tem a ver com a obesidade. É porque a obesidade não é mais, ela é multifatorial, ela não é mais simplesmente deixar de comer e achar que vai emagrecer. Nós sabemos hoje que trabalhamos com a medicina integrativa, nutrologia, que estamos extremamente inflamados, e o sono, nessa sua experiência, o que o senhor tem a nos dizer em relação a esse fato, e que bom que a gente sabe disso, porque é aquilo que a gente conhece, a gente ataca e sabe como É mudar. verdade. Tá O aí que o é, Covid o que que a é, gente não conhece, a gente não sabe o que fazer ainda. exatamente. Não, não tem como atirar no escuro, não é? Exatamente. Pois é, muito bem. E você disse muito bem. Isso são esses novos conhecimentos que, na medida que foram sendo experimentados, passados para a clínica, e os resultados foram sendo observados e estudados com controles, com estudos longitudinais, com duplo cego e tudo mais, chegou-se nesse momento a consensos científicos absolutamente espetaculares. Então, por exemplo, os países escandinavos, o Canadá, alguns estados americanos, Alemanha, Reino Unido, um pouco mais ou menos, não se faz uma dieta, por exemplo, sem um exame do sono, uma polissonografia. Porque, evidentemente, que na maioria das vezes não é que a pessoa come em demasia, é que o seu sistema digestivo, o seu sistema genético e epigenético não funciona apropriadamente, o seu sistema neuroendócrino não responde às necessidades funcionais e, logo, as dietas não adiantam, não resultam. Não é? E um dos consensos absolutamente espetaculares que apareceram, e já tem um certo tempo, é de que o processamento do metabolismo dessa questão do sobrepeso e tudo mais, ele é processado exatamente na fase 3 do sono não REM. Claro, então se nós vamos examinar uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso recorrente, é preciso que hajam, além do exame clínico, propedêutico, questionários e tudo mais, além disso temos os exames complementares, que são os exames do problema em si, da obesidade, vai peso, vai avaliação de pressão arterial, todos os diagnósticos primários convencionais e vários fatores de risco. Então, um desses fatores de risco é o que atinge a grande maioria Sim, de uma população no mundo todo, não é?
E logo, quais os fatores que interferem no sono? Então, se o indivíduo ele tem, digamos, se nós temos o claro conhecimento de que o metabolismo ocorre na fase 3 do sono não REM, temos que identificar se os pacientes têm essa fase. E se tem essa fase de forma suficiente para que haja o processamento, não é? Isso. Então, são chamadas comorbidades. Se o indivíduo, então, tem ausência do sono fisiológico, ele não vai, digamos, o tratamento do sobrepeso, ele não vai evoluir apropriadamente. Da mesma forma que o tratamento da resistência insulínica, do mesmo modo que o tratamento dos transtornos de depressão em todas as idades. Então, o sono, ele afeta do feto até o declínio da vida. Não é? Então, quer dizer, essa multidisciplinaridade que até hoje foi muito discutida, mas ela ainda é muito insuficiente, ela é muito importante, essa visão aberta do processo. Senão, os tratamentos eles têm as suas limitações, nunca atingem uma meta ideal. É verdade. Eu já peguei, doutor Roberto, alguns casos e assim, sempre pergunto e falo. Como é que você está dormindo, né? Hoje, inclusive, faz parte do nosso rol e do questionário que é enviado para os pacientes antes que eles adentrem o consultório. Eu já olho o histórico, como está comendo, se dorme bem, o que come, quando come e sua parte emocional. Qual é a sua relação com a vida? Se gosta de você, se gosta da vida que leva. Qual é a sua relação com a sua família? Qual é a sua relação com o seu trabalho? Então, tudo isso a gente sabe que existe também um fator emocional por trás de algumas casos de obesidade em relação à autossabotagem, rejeição, né? O cérebro, com esse estudo, né, do estudo do cérebro, como ele funciona em vida, através das, como o senhor bem falava, traqueografia e os estímulos que fazem com que o cérebro responda e passe por essa transformação. Essa semana eu fiz uma live e que a gente é capaz também, inclusive, né, com esses estudos, de mudar aqueles pensamentos através de terapêuticas e também meditação, de busca intensa com a fé, né? Eu falei sobre medicina e fé, esse foi o tema da live, né? Eu me lembro que a gente já discutia isso nos casos clínicos, a relação que existe também, o lado emocional, a fé, que inclusive nos países, né, acho que o senhor falou sobre a Universidade de Johns Hopkins, que já existe matérias estimulando as pessoas a ter uma fé, né? E principalmente também as terapêuticas complementares, como as relações familiares, tudo isso vem muito a calhar agora, nesse momento, principalmente, né, de pandemia. E aí a gente achou no início, né, puxando um pouco para esse lado, que todos só seriam atingidos, seriam os idosos atingidos, as crianças não seriam atingidas. E aí veio aqui para o lado do Brasil, porque a China parece até que nos escondeu um pouco do que estava acontecendo de fato, né? Tanto é que conseguiu em 3 meses debelar aí com praticamente só ficou restrita a uma cidade, né? Que foi a cidade onde surgiu a doença, né? A gente tem esses questionamentos a fazer e fica a interrogação aí que, lógico que a gente vai chegar aí a uma descoberta sobre isso. E porque os países europeus, né, com deficiência extrema de vitamina D, países frios, se está morrendo tanta gente como em Nova York. Hoje eu vi que Nova York está sendo um país extremamente afetado.
e achou que quando viesse aqui para o Brasil, por causa do sol, o vírus não fosse nos atacar, que seria o bastante ah, o isolamento, mas a gente tá. Hoje eu estava assistindo um programa Pingo nos Is, mostrando que não basta só o isolamento, as pessoas estão pegando coronavírus em casa e porque há uma liberdade ainda de sair ao supermercado, aí o vírus nos pegou em cheio, matando jovens, equipe médica, né? E pessoas que são diabéticas, hipertensas, essas aí, elas estão indo embora, infelizmente, muito rapidamente, partindo para uma gravidade, enquanto outras pessoas, idosos aqui no Brasil, eu já soube, todos infectados no asilo, todos com Covid positivo, mas que têm um bom sono, uma boa alimentação, são bem tratados, a família visita, simplesmente todos vivos dentro do asilo e infectados e praticamente assintomáticos. Então, o que define isso dentro desse nosso assunto, né? Você sabe que, por exemplo, a profissionais da área de saúde tem uma vida extremamente estressante, tem uma alimentação péssima, o café da manhã já começa com uma bomba inflamatória, com alto nível de interleucina sendo estimulado e outros processos de citocinas inflamatórias, com alto índice de dificuldade sedentarismo, um alto índice de gordura branca, que é a gordura que mais libera as citocinas para a inflamação. Né? Quando a gente fala de inflamação, não é aquela inflamação, né, que é preciso definir essa inflamação subclínica que hoje é tão falada. Inclusive, essa inflamação também existe até a nível cerebral. A gente tem visto tantos casos de ansiedade, depressão, porque o cérebro também está inflamado. Esses alimentação e produtos industrializados acabam trazendo isso para nós e prejudicando e deteriorando muito as nossas funções fisiológicas, a ponto de que a gente vê como uma cidade nos Estados Unidos, imagina que as pessoas são extremamente obesas. E eu tenho acompanhado depoimento de alguns colegas dizendo assim, nessas palavras, Leila, as pessoas obesas estão, como diz aqui no Nordeste, desculpa, se lascando, né? Porque praticamente todos eles estão indo embora, né? Ficam graves rapidamente. E por quê? Né? A inflamação, aquilo que a gente tem sempre falado, inflamação subclínica. Aí o vírus causa isso na segunda fase, né? Foi feito uma fisiopatologia, que já se sabe que existe a primeira fase de replicação, a segunda fase 1A, que é a fase que ainda há replicação, mas uma grande inflamação. Então, quando pega um organismo inflamado com uma cascata, que é uma tempestade inflamatória, aí o organismo não dá conta, Não né? tem E jeito. aí passa para a É, ô, segunda e ô, 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 Leila, isso é o resumo de tudo. Quer dizer, você sabe que eu atuo, pouco, mas atuo numa clínica em São Paulo, de um dos maiores nutrólogos do país, não é? Dr. Naif sim, Tadeu, e aí Tadeu. sempre que temos a oportunidade, discutimos, etc., eu aprendo muito. E o que se sabe, e agora teve uma publicação muito interessante no Lancet, que é um dos grandes periódicos mundiais, de que nas últimas 4 décadas, com um parâmetro de a cada 10 anos, há um grandíssimo declínio do padrão imunológico mundial, da população de uma forma geral. Ou seja, os mecanismos defensivos imunológicos estão num grande declínio, progressivamente. E é evidente que, quando se vai elencar quais os fatores que estão associados a isso, é fácil dizer, e você fez a menção das universidades americanas.
Então, tem algumas vertentes que isso é uma informação para os pacientes e para as pessoas, não é? Porque o processo pontual da doença ele tem muitas variáveis envolvidas, não é? Então, nós temos, por exemplo, o John Hopkins, que você comentou, e de fato todas as universidades, as faculdades de medicina americanas, algumas pelo mundo afora, na USP já existe a chamada disciplina de neuroteologia. Neuroteologia que seria o encontro da ciência com a meditação, com o yoga, etc. Isso tem uma grande importância na preservação de antioxidantes cerebrais. Há uma cadeira que é a mais procurada em Harvard, que é a cadeira de uma disciplina chamada Alegria Agora Imagina. Alegria. Muito bem, esses são os aspectos emocionais. O outro aspecto, que é absolutamente importante para o processo imunológico, é com o que está se. Qual é o combustível que está se oferecendo para o processo imunológico em termos de proteínas, aminoácidos essenciais e não essenciais. Não é? Quer dizer, então, essa nova medicina, e isso os pacientes têm como primeiro critério ter a informação, ter essa informação é absolutamente importante, e os profissionais se qualificarem para oferecer tanto a informação pedagógica quanto o trabalho propriamente dito. Então, a medicina, eu digo, olha, quanto mais você tem um equilíbrio do metabolismo nutricional, melhor o padrão imunológico. Quanto melhor existe o sono fisiológico, melhor o padrão imunológico. Se essas duas consoantes, sono e o chamado epigenoma nutricional, estiverem em disfunção, o indivíduo não tem chance contra o coronavírus. E segundo aí os estudos, outras pandemias estão por vir. Quer dizer, então, o indivíduo agora, a estética é super importante, maravilhosa, a cirurgia plástica, na minha área da odontologia tudo bem, só que é o seguinte, o indivíduo ele vai ter que cuidar da vida. Essa é a perspectiva a partir da pandemônia. Ele tem que cuidar da sua saúde, se quiser ter uma projeção de vida, não é? Então tem que buscar sono fisiológico. E para a minha categoria dos dentistas, eu tenho alguns amigos aí de Recife e alguns assistindo, uma das grandes questões são os distúrbios respiratórios durante a noite, que uma grande parcela da população, sobretudo a partir da faixa etária dos 50 anos, tem uma disfunção. Não é a roncopatia severa e absurda, severa que provoca quer dizer, a apneia severa que provoca questões de cardiopatias. São os pequenos distúrbios respiratórios que não permitem a nutrição mitocondrial para as funções cerebrais. Não é? Aí, Então, grande papel, junto com o otorrino, não é? O oxigênio fazer não tem. O oxigênio não é suficiente para ativar o combustível do metabolismo e levar lá para o sono 3 não REM, para a fábrica. Olha, Para a fábrica andar. eu comprei, doutor Roberto, fiz esse investimento, uma biorressonância quântica. Então, eu entrei por essa área também, enveredei pela medicina quântica e está me encantando porque está casando isso aí. As pessoas acham que estão bem, quando a gente vai ver, porque vê todos os órgãos, né? Vai ver a parte respiratória, as pessoas não estão respirando bem, até acordadas, né? Até acordadas. Eu Exatamente. vi agora um caso no consultório, uma pessoa com atelectasia de base pulmonar, que é a atelectasia, o pulmão fechou por conta de tamanho estresse, ansiedade, a pessoa esquece de respirar, ou respira rapidamente, não faz as incursões, inspira, expira, no seu dia a dia, chegando a ponto de ter atelectasia. Assim, simples assim, sem nenhuma outra doença. E eu tenho visto e observado isso na biorressonância quântica, quando a gente vai lá para ventilação pulmonar, os pulmões estão energeticamente afetados, né? Então, já começa aí desse processo, a gente esqueceu de respirar, esqueceu uma coisa tão simples. A gente lembrou de comer e esquece de respirar.
E eu creio que isso daí, exatamente. daqui a alguns anos, vai ter e já está tendo a grande repercussão, que é o estresse oxidativo, né? Como Exatamente. eu Exato. tenho no consultório a parte de ozonoterapia, tem pacientes que eu não consigo colher o sangue, de tão hipercoagulável que está, forma Sim, aquele bolo. E aí isso parte para uma série de doenças, comorbidades, né? E exatamente. aí exatamente as células não respiram, nem as células não respirando, elas não conseguem sobreviver. É, Exatamente. e os órgãos vão se deteriorando, e aí que vem o envelhecimento precoce, né, da E as população, doenças, baixando a né? imunidade, né, e as Exatamente. E as doenças. doenças. E isso é muito grave, porque se não alimentar ainda segura um pequeno período, a água ainda dá para aguentar um pouquinho, mas sem respirar não dá. E isso vale para as crianças. Então, muitas desordens neurocomportamentais estão exatamente associadas aos distúrbios respiratórios noturnos, e, inclusive, não é, a tendência de reforçar a genética de autismo e outros transtornos aí, déficit de atenção e hiperatividade, que o indivíduo já tem o padrão genético e, na medida em que não tem a oxigenação cerebral, reforça, do ponto de vista epigenético, a tendência a desenvolver essas patologias, essas doenças. Não é? É que é a mesma coisa para o câncer, a mesma coisa para as doenças todas. E a intervenção nos aminoácidos pode naturalmente mudar todo esse processo, né? Que você Olha, remove o tijolo do gene do câncer e da obesidade e reforça o tijolo dos aminoácidos, proteínas e tudo mais, dos genes da, da genética saudável, né? eu Do tenho visto, mapeamento genético. porque a gente nessa biorressonância quântica, ela é baseada em conceitos russos, alemães. Então, cada célula, cada órgão tem sua frequência. E uma das coisas que eu tenho visto, porque mapeia todas as proteínas, os aminoácidos essenciais. Há pessoas Exatamente. que, teoricamente, estão bem nutridas, que são magrinhas, com deficiência de aminoácidos, principalmente a lisina, que é responsável pela função das enzimas e produção de enzimas gástricas. Então, daí já começa a dificultar o processo de digestão, né, digestório, consequentemente como uma bola de neve se você não digere bem, porque nossa ingesta precisa da mastigação, precisa de uma boa mastigação. Você sabe muito bem aí sobre mordida, sobre bruxismo, sobre as dores orofaciais. Então, começa na mastigação, na maceração do alimento, para que ele entre no estômago, e aí essa lisina ela afeta essas enzimas, a produção de enzimas gástricas, consequentemente não vai receber aquele banho ácido e não vai passar para o intestino da forma que deve ser, com a quebra das proteínas, dos aminoácidos e a penetração através do intestino desses aminoácidos, dessas substâncias, dos nutrientes, simplesmente tem que ser a nível micro, porque são células lá entrelaçadas que precisam de espaço, mas que esses alimentos formam quilos e que se acumulam no intestino e simplesmente passam. Então, a gente está encontrando pessoas aparentemente bem nutridas, mas completamente desnutridas e com carência de aminoácidos essenciais que precisam ser repostos, e a lisina Exatamente. também, leucina, triptofano, são importantes Exatamente. aminoácidos São essenciais, não é? essenciais e para o sono também. Então, Exatamente.
Fora a deficiência de zinco, o cromo eu tenho encontrado muito baixo, e daí vem a dificuldade em manter uma glicemia normal também, né? Por carência. Às vezes a gente, ao invés de dar logo de cara o hipoglicemia antioral, começa a corrigir o sono, a corrigir os déficits desses oligoelementos, principalmente cromo, zinco, selênio, vitamina B2, B6, super importante no funcionamento digestivo e principalmente também no pâncreas. E aí, quando começa a corrigir, junto com o sono, com a alimentação, a glicemia simplesmente melhora, né? Claro, Antes, claro. antes que inicie o processo de simplesmente tomar uma pílula, né? Tomar uma pílula é a Exatamente. coisa mais fácil. E em relação ao sono, a gente tem descoberto a droga que põe para dormir é a que causa distúrbio do sono. Pois é. 2 ou 3 casos agora de sonambulismo por conta do uso crônico do Zolpidem. Leila, há uma coisa que é importante que as pessoas conheçam nessa inter-relação da odontologia do dentista com a medicina do sono, em relação ao espaço das vias respiratórias, o Malampati. E de modo que o indivíduo que tem uma Malampati de 2 para 3, e quando ele faz o uso de um indutor do sono, um tranquilizante, um tartarato zolpidem ou um outro qualquer, ou uma bebida, então, na medida em que ele faz a depressão do sistema nervoso central, ele fecha ainda mais a via respiratória, e é onde, se nós formos observar lá no hospital, lá no INCOR de São Paulo, todas as noites tem infartos e AVCs com base na asfixia, na falta de ventilação pulmonar e cerebral. Não é? Quer dizer, o cuidado que deve existir na prescrição de um indutor do sono em relação à via respiratória é uma coisa absolutamente impressionante. E a minha categoria, os dentistas, precisam de estar mais atentos e disponíveis nessa relação das vias aéreas com o otorrino, com o endocrinologista e tudo mais, porque a via respiratória é uma base fundamental da vida na medida que absorve o fluxo do ar atmosférico, completamente importante, não é? Principalmente enquanto está dormindo, porque aí muitos valores biomarcadores de defesa perdem. Então, quando nós estamos em vigília, tudo bem, o indivíduo não respira. Pronto. Sim, a internet anda muito ruim, né? Não, então, eu estava dizendo que, de fato, essa questão de prescrever indutores do sono, há que ter muito cuidado e as vias respiratórias devem ser observadas por todos os profissionais da saúde, porque uma via deficiente, na medida que há uma depressão do sistema nervoso central, ela pode fechar ainda mais a entrada da ventilação pulmonar e comprometer mais ainda a questão cerebral. Né? Então, daí vem AVC, parada cardiorrespiratória e por aí afora. É Então, a verdade. odontologia, para isso, faz um papel espetacular desde a fase infantil, quer dizer, as maloclusões, né? Que é importante que sejam vistas, além do ponto de vista funcional, etc., do ponto de vista respiratório. Sim, é justamente isso, há que se ter cuidado e se investir muito na questão da pesquisa e rever esses conceitos de sair de um consultório com 2, 3 tarja preta porque está ansioso, gordo Claro, e de mal com a vida. E aí exatamente. a gente vê que o processo é justamente o inverso. Você já está assim, porque seu cérebro está inflamado, porque você está doente, aí vai uma pessoa dessa. Eu já vi colegas da minha profissão de base, anestesiologistas, olha, eu quero ficar assim mesmo,
Tipo, eu nasci assim, eu quero ficar assim, eu estou obesa, eu sou ansiosa, eu quero continuar com meus remédios. Eu já tive uma broncoaspiração dormindo com a pneumonia, mas eu não consigo deixar os remédios e eu não quero partir, é uma escolha, né? Eu não quero partir para essa mudança. É porque a vida é Esse, escolha. esse, esse paciente precisa de neuroplasticidade para nós mudarmos o cérebro, não é? Para fazer novas conexões sinápticas, porque tá muito mal, porque já não admitir uma melhora não é, já é terrível, né? Então o E o indivíduo senhor tem que se sabe, cuidar de né, fato. que os benzodiazepínicos tem uma indústria que move até bilhões, né? É tão Claro, barato, mas move bilhões em exatamente, venda, né? E aí no exatamente. Brasil também tem uma grande quantidade, causa dependência, e aí a pessoa que já está obesa, com apneia do sono, ronco, e vai e entra nessa de à noite, é alta probabilidade de ter justamente as É, hipoxemias cerebrais, e daí vem os AVCs, dificuldade de cognição durante o dia, porque o cérebro não aguenta, a única coisa que o cérebro se alimenta claro, é de exatamente. oxigênio. Sem oxigênio É nós não oxigênio. vivemos. E é oxigênio 24 horas por dia, né? O cérebro não tem reserva residual para o oxigênio. 5, 10 segundos sem o apropriadamente aporte de oxigênio já é o suficiente. Então, dentro desses estudos, dessa junção, né, que hoje a gente não trabalha mais só, temos que fazer essas conexões multidisciplinares, né, com fisioterapeuta, com nutricionistas, odontólogos, né, e Ah, também psicólogos, para a gente sabe que sim, aí existe, se a doença é multifatorial, a obesidade é multifatorial, então tem que ser atacada de forma inter e claro, multidisciplinar, e há que se ver exatamente. a pessoa não só como alguém que está ali mal satisfeito e obeso, simplesmente, né? Há Claro, outros exatamente. fatores além desses, né? E Perfeitamente. fica aí É, a. Leila, Pode falar. acabei de falar agora há pouco com o nosso querido amigo Marcos Brioski, Sim, e, e também com Life, o que passa, isso já é uma coisa que, enfim, é uma informação para os meus amigos, enfim. Nós vamos coordenar uma pós-graduação em São Paulo sim. a partir agora de talvez agosto, setembro, de 24 meses. Ela é multidisciplinar, mas a meta do público-alvo é para os dentistas. Mas com tudo que nós estamos comentando, será o conteúdo durante 2 anos, né? Que Todos legal. esses aspectos aí nutricionais, porque vemos a necessidade de que todos os profissionais de saúde abram Esse leque, novos conhecimentos, né? Dentro dessa exatamente. organização multidisciplinar. E Então que se vai ser legal. interliguem, né? Que se interliguem Eu esses vou- conhecimentos. exatamente. Você é uma das nossas convidadas. Oh, obrigada. Será um prazer imenso. Com todo esse povo aí cheio de garra para estudar e para passar informações preciosas, para que haja uma melhora de um modo geral na saúde, né? Não só daqui, mas de todo mundo, né? Você sabe que o americano Exatamente. quem mais sofre com obesidade mórbida, né? E aí foram pegos em cheio, né? Exatamente. Agora eu estava lendo, são, em relação ao Covid, 76 milhões de mortes.
É muita coisa. 76 mil, desculpa. Viu? Sim, É quase um terço das mortes que já ocorreram no mundo. exatamente. É, Isso não sabemos quando vai parar, não é? Isso está é, complicado, né? é, Exatamente. Quer dizer, então, a experiência, a lição dessa doença, desse vírus, é que o indivíduo. Mas eu não acredito muito na disciplina brasileira, viu, Leila? Porque o Brasil é, por natureza, indisciplinado, né? Aí eu não sei como é que está no Recife, mas as praias por aqui para baixo tudo já estão lotadas, né? Então é sim. complicado, mas se aproveitar bem a lição, né, do ponto, valorizar, olha, há que se valorizar. Você sabe quantos assessores tem um vereador? 50 assessores. Um deputado estadual, 60 assessores. Quantos, quantos enfermeiros tem um médico e quantos pacientes eles têm que cuidar? E quanto eles ganham para isso? Quanto ganha um pesquisador? Quanto ganha um enfermeiro? Quanto ganha um sujeito que trabalha na microscopia com biologia básica? Quer dizer, essas pessoas, né, há que se mudar todo o conceito social do ponto de vista do Exatamente. trabalho, né? E aí a gente está E vendo, a né? população tem. Exatamente. Quer dizer, Eles estão então, sendo agora não está. amplamente valorizados. As autoridades, né, clamando por uma vacina, e essas vacinas são feitas por Exatamente. geneticistas, pesquisadores, que eram até pouco tempo tão pouco valorizados. Né? Aqui no Brasil existe essa frase: pesquisa no Brasil não dá dinheiro, vai passar fome. Voltou. A nossa internet é como tudo no Brasil, é muito ruim, né? Então, o nosso atraso é o atraso intelectual, o atraso científico, o atraso moral, é uma coisa impressionante. E a coisa, a Há expectativa que se não é mudar. muito boa. É. Há que se mudar. Mas, enfim, Claro, não somos mais escravos, né, da nossa genética, temos essa luz aí para que exatamente, novos conhecimentos cheguem até nós, né? exatamente. E eu hoje aqui, né, tenho, você falou que tem esses amigos aí, eu sinto falta dessa conexão com a odontologia. A gente sabe como os dentes são importantes na medicina chinesa, né? Primeiro molar, são responsáveis pelas funções hepáticas, se eles estão adoecidos. Pode dar caixas de medicação e não ficar bem, né? Porque as amálgamas nos dentes, né, causando Tóxica, intoxicações de mercúrio, isso ataca os ossos, as articulações, e aí vem as osteoartrites, as artrites, e é muito melhor trocar um joelho do que dar mais dinheiro, do que claro, atacar exatamente, o problema de fato, né? exatamente. Exatamente. Bom, do ponto de vista científico, as coisas estão aí disponíveis, não é? Os profissionais, muitos profissionais maravilhosos desse país estão buscando essas novas possibilidades e os pacientes têm essa disponibilidade no país todo, né? Antigamente isso era só aí meio que São Paulo e tal. Hoje eles estão, os grandes profissionais estão em todo o Brasil, né? Precisam ser valorizados e o paciente precisa de querer saúde, né? Não É, adianta também brilhar o dente e colocar milhar o o botox aqui dente. só e tá por dentro tudo podre, né? Então é preciso que o paciente queira saúde e queira viver, né? É Então, verdade. esse é o lado bom, quer dizer, né? Nós não somos absolutamente contra medicamentos, de jeito nenhum. O uso Sim, indiscriminado é que é ruim, não é? E, e claro, a saúde básica é que é essencial, né? Quer dizer, essas coisas passageiras, elas, claro, deverão ser
mais ou menos questionadas, né? É preciso que haja uma saúde a longo prazo. Sim, Não sei como é que vão rolar agora, a partir desses próximos tempos, essas expectativas, mas a Alemanha, o ano passado, apresentou um relatório no Ministério da Saúde com 25 mil alemães com mais de 105 anos de idade, saudáveis, né? sim. Alemanha. Quer dizer, então, isso, o primeiro critério do princípio, o primeiro princípio dessa espetacular notícia é de que os alemães são muito bem informados em relação à saúde e eles, de fato, se cuidam muito nos fatores primários, sono e alimentação, né? Então, é claro que, portanto, isso é a ordem do dia do ponto de vista científico. É, talvez porque tenham passado um sufoco danado aí na Segunda Guerra, e daí se aprimorou, né, o conhecimento. Inclusive lá é o berço da ozonoterapia. Eu tenho vontade enorme de visitar um dos hospitais que tem lá, que o tratamento é combinado com tratamento convencional para câncer e outras doenças lá, Exatamente, junto exatamente. com a medicina integrativa. E eu espero, acho que você já tem alguma notícia aí, acho que um hospital em Brasília que vai abrir, né? Agora não, mas acho que vai dar uma parada, mas já tem muitos serviços aí, não só em Brasília, em Florianópolis, mas para o lado do sul mesmo, onde infelizmente a informação chega primeiro, né? Aqui vem chegar, acho que uns 10 anos depois, com um grande atraso. Eu já morei lá, pro lado de lá, e coisas que eu já via lá hoje que depois de 10 anos que chegou aqui, né? Eu até tomei um choque medicinal, porque, Sim, inclusive na área, né? Na anestesiologia. Mas, enfim, a gente chega, né? O Recife é um grande centro também. claro, E claro que sim. a sorte que a gente tem gente aí boa, querendo fazer pesquisa mesmo e investir na saúde mesmo, né? Com Exatamente. descobertas para a população e para beneficiar a população, de um modo geral. Pois é. A mentalidade vai ser mudada, né? Porque o Ministério é da Saúde, a Secretaria é da Saúde. Então nós temos que falar em saúde, não temos que falar em doença, não é? Então temos que É, mudar o enfoque da é. coisa, né? E E falar em partir para a saúde, né? prevenção, né? Partir para a Claro, prevenção. não deixar a doença chegar, né? É. Que é o que faz a Ex- Alemanha, que é o que faz o Japão, né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Pois Muito então, bem, sim, senhora. foi muito bom, um prazer enorme, notícias maravilhosas, né? Eu creio que a gente vai passar essa aí. Eu já fui afetada, Vamos sim. espero Olha, estar imunizada, sim, claro. e crendo nisso, né? Já estou na ativa, graças a Deus, e aí tudo ficou Maravilha. bem, embora a gente já tenha tido vários colegas aqui Sim, com situações graves e perdas. O pois cenário é. aqui Ah, está um pouco difícil agora, mas a sim. gente vai passar. Vai sim, com certeza. Ô Leila, então, olha, muito boa sorte a tudo por aí, viu? Que tudo corra bem. Essa, esse bate-papo é bom porque nós temos que pôr mais pessoas a discutir esses avanços, não é? São muito bem-vindos e a tecnologia ela é importante, mas ela não é tudo. A prevenção é muito melhor, não é? Com Então, certeza. esse papel que você já faz há um tempo aí, pedagógico, de orientação, é muito bom. E nós vamos agora ver os próximos cenários, né? Mas vamos aí retomar aquelas nossas reuniões, mesmo que por online e tudo mais, com mais frequência. E os amigos aí de Recife, os meus amigos dentistas e alguns amigos médicos, vamos retomar as nossas conexões, não é? Para que a Sim, gente sim. possa seguir discutindo essas possibilidades todas
e que todo mundo possa crescer junto e fazer o nosso papel, não é? Para a É, sociedade. Tá bom? sim. Forte abraço, muito obrigada. Foi um prazer, né, conversar com você novamente. E fique em paz, muita saúde. Um abraço Até para você. a gente se Saúde. fala, a gente se fala. Até Tchau, breve. tchau. Até breve. Tchau, Tchau. Até tchau. breve. Tchau. Tchau, tchau.